Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo, uma mensagem da Palavra do Senhor. Um fundamento muito importante, especialmente nesses tempos de confusão, tempos de dificuldade, tempos de provações na vida de todos os cristãos, daqueles que realmente amam a Palavra do Senhor. Hoje eu vou falar sobre Deus está no seu trono, o que de fato isso significa. E nós vamos fazer a leitura do livro do Apocalipse, o capítulo 4, que diz: Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse: Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Naturalmente que eu não vou aqui hoje, essa mensagem ela não tem um sentido mais apocalíptico. Nós vamos aproveitar o fundamento para colocar na vida dos cristãos. Então nós vemos aqui o apóstolo João, que é arrebatado. Esse capítulo 4, o Apocalipse é dividido quando se trata das dispensações e quando se trata dos últimos dias, mais ou menos assim, se a gente fosse fazer um resumo aqui. No capítulo 4, os pré-tribulacionistas acreditam que aí a igreja está sendo retirada da terra, simbolicamente nesse arrebatamento do apóstolo João. Do capítulo 13, quando estabelece a marca, creem aqueles que acreditam que a igreja é retirada no meio da grande tribulação. No capítulo 17, aqueles que acreditam que a igreja vai passar por 75% da grande tribulação. E no capítulo 19, aqueles que creem que a igreja passa toda a tribulação e só, sobe o que eles chamam de arrebatamento elevador ou ioiô, ele sobe com Cristo e desce imediatamente. Mas no resumo todo, nós vamos trabalhar sobre o princípio. Depois destas coisas, como traduz a Almeida Corrigida Fiel, ou então, como traduz a NVT, sinaliza para uma nova experiência da visão de Deus que o apóstolo vai estar transmitindo. Sobe aqui. A voz do Senhor convida o apóstolo João para ver as coisas sob o ponto de vista de Deus, agora não a humana que ele estava acostumado. Mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O Senhor está explicando a João que Deus está no controle de tudo. Ele vai mostrar as coisas que vão acontecer depois daquelas que passam no capítulo 3, na vida da igreja. Fui arrebatado em espírito. João fez a pré-estreia do arrebatamento da igreja, só que em espírito e não no corpo glorificado. E vai até o céu. E a palavra porta, tura, em grego significa também portal. É como se ele fosse aberto um portal, de acesso ao céu. E um assentado sobre o trono. Isso significa que Deus está no controle de tudo. Então, o que significa que Deus está assentado no trono? O significado é que Deus está no controle de tudo. Isso que é importante deixarmos como ênfase.
Significa que tudo está sob o controle de Deus. Significa que Deus, como se diz hoje, Deus no controle. A palavra trono traduz a palavra grega tronos, que significa uma cadeira estatal que tem um escabelo, né, que é aquele apoio dos pés, destinado ao imperador ou ao rei. É uma metáfora a Deus como governador do mundo, quem controla tudo no universo. E quando fala no trono de Deus, Deus está sentado no trono, ele controla todas as coisas. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Representa Deus chamando a atenção para uma mensagem que ele irá liberar. E o que estava sentado era uma aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, o arco-íris, né? Tal como os profetas Ezequiel e Isaías. Ezequiel capítulo 1, versículos 26 e 28, Isaías capítulo 6, versículos 9 ao 6. O apóstolo João ele descreve a visão de ver a glória de Deus, mas ele evita a descrição precisa das características visíveis do Todo-Poderoso, porque não existe na linguagem humana, mesmo em línguas ricas como o hebraico e grego, que ele conhecia muito bem, para descrever o que viu. O brilho e a beleza das joias juntos com o arco-íris, né? Deve-se deixar bem claro aí, né? Representa o esplendor e a majestade da glória de Deus. Versículo 5, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Na antiguidade acendiam-se tochas diante dos governantes, reis, imperadores, para sinalizar a autoridade. Então está mostrando isso, a grande autoridade de Deus, os quais são os 7 Espíritos de Deus, e simbolizam a perfeição do Espírito Santo na obra da redenção, na obra da criação. E haviam diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. A parte mais chamativa dos teatros antigos era o mosaico brilhante, né? O mosaico é um pavimento coberto com peças coloridas, né? Ladrilhos, onde o coral se posicionava a fim de providenciar perspectiva. E do meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais. Então lá estará todo o coral celeste, né? Eles representam toda a ordem da criação, cheios de olhos por diante e por detrás. Essa frase significa que eles possuíam conhecimento ou entendimento fora do comum, né? No mundo antigo, figuras eram cobertas de algum aspecto, em particular para enfatizar aquela qualidade. Por exemplo, as estátuas da deusa Ártemis eram cobertas os seios para enfatizar a fertilidade. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Essas 4 criaturas simbolizam 4 tipos de seres que vivem na terra. Um leão representa os animais selvagens, um boi representa os animais domésticos, um homem representa a humanidade, uma águia representa as aves. Versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um por si mesmo, né? 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Essas 4 figuras são derivadas dos querubins de 4 asas, em Ezequiel 1:10, e dos serafins com as 6 asas, em Isaías 6. Então, para descrever realmente um anjo, uma categoria de anjo extremamente superior, extremamente cheia de graça, algo assim estupendo, né? E não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses seres angélicos superiores representam o melhor da criação em louvor e adoração a Deus, que não pode ser corrompido pelo diabo ou pelo mundo do pecado, como acontece hoje em dia, por exemplo, nas igrejas. Nesse coral estão faltando os peixes, que o mundo antigo associava ao mar caótico e ao maligno. A gente vê isso em Apocalipse 21:1, né? Ele fala que não vai existir mais o mar. E também os insetos, né? Representados por gafanhotos no reino animal, ó, e que é descrito em Apocalipse 9, do versículo 1 ao 11. Nem de dia, nem de noite. Os 4 seres viventes louvam sem cessar o caráter básico de Deus, sua santidade, seu poder, o Todo-Poderoso, né? E a sua eternidade. Isto é, Deus controlou o passado, controla o presente e sem dúvida vai controlar o futuro. Deus está no controle de tudo. Santo, 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 3 vezes, né? É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse louvor vem de Isaías 6:3 e é a afirmação mais elevada de louvor e adoração nas Escrituras Sagradas. Apresentar alguma coisa em dobro é dar muita ênfase. Agora, apresentar algo de forma tripla significa afirmar de forma absoluta. 3 vezes Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que é e que há de vir. É uma forte ênfase ao 6º pilar do Evangelho. Jesus Cristo voltará. O que estava sentado sobre o trono é uma expressão indireta típica da forma judaica de evitar falar o nome de Deus. Os judeus até hoje são assim, né?
por causa do santo mandamento, não pronunciarás o Senhor teu Deus, o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Eu falei ali dos 6 pilares do Evangelho, eu acredito que isso é básico de conhecimento de todo cristão. Digno é, Senhor, tu és digno. Esta frase nunca ela é usada para Deus no Antigo Testamento, mas ela era usada frequentemente em Roma durante o culto ao imperador. Então o apóstolo mostra que essa expressão de adoração somente Deus a merece e mais ninguém. Pois versículo 11, porque tu criaste todas as coisas. Os povos do mundo antigo, eles acreditavam que os deuses estavam ocupados demais para se preocupar com os seres humanos. Mas Deus é todo-poderoso, num sentido maior que o filosófico, né? Deus está envolvido como Criador e Senhor. Ele criou e ele cuida e ele tem controle sobre tudo. Em Apocalipse, a criação afirma que Deus tem controle soberano do mundo. Apocalipse 3, 4, 14, 10, 6, 14, 7 e 21. E por tua vontade são e foram criadas. Isso significa que Deus tem um propósito para cada coisa que ele criou, porque Deus está no seu trono. Quer dizer, Deus tem o controle de tudo, ou tudo está sob o controle de Deus. Como dizem, resumindo, Deus no controle. Aplicando em nossas vidas, vamos contextualizar a palavra. Deus está no controle de tudo. Quantas vezes você já ouviu e já enviou mensagens com essa frase? Deus no controle. Mas você entende realmente o que ela significa? Nos momentos mais difíceis de sua vida, da ansiedade, do sofrimento, da morte e da dor, o conhecimento desse fundamento te ajuda em alguma coisa? E deveria te ajudar. Para a maioria das pessoas é apenas uma frase linda e que agrada a muita gente, uma frase top. Mas nos nossos dias, né, eu creio que a coisa complicou bastante, né? Nesses momentos de crise e dificuldades graves, como desemprego, falta de dinheiro para pagar suas contas, alguém da família desenganado pelos médicos, ou você mesmo, né? Ela não tem ajudado em nada. Então eu convido você a receber essa mensagem que vem direta do trono de Deus e que ela possa renovar a sua fé e esperança em Deus. A primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus controla o universo. Em Hebreus 1:3 nós lemos assim, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A palavra sustentando traduz o verbo thero, significa mover pelo ato de carregar, também significa conduzir com força e velocidade, e significa fazer com que continue a existir. A palavra poder traduz a palavra dinamis, que de onde vem a nossa palavra dinamite. Significa poder, é ter a capacidade de fazer. E ele fala então, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, nesse versículo 3 que nós estamos lendo, né? O equivalente próximo dessa locução em português, traduzindo no grego, é fazendo com que tudo continue como está através de sua palavra poderosa. O que isso significa de fato? O conceito ele é dinâmico. O trabalho de Jesus não é apenas de sustentação. O trabalho de Jesus é também de movimento. Jesus é quem faz com que todas as coisas sigam seu curso determinado pela vontade soberana do seu Pai, através da sua palavra, Reima. Isso significa que o universo não é sustentado pelo seu próprio poder, e nem mesmo por leis naturais criadas por Deus no início da criação. As leis naturais existem e funcionam, mas é o poder do Filho que mantém a ordem criada. Em Colossenses 1,17 ele diz, o apóstolo Paulo escreve, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O poder de Jesus, o Filho de Deus, preserva o universo da destruição, até o dia em que a sua voz irá renovar o universo e estabelecer o reino do milênio, quando reinaremos com Cristo por 1000 anos, conforme a profecia do apóstolo João, capítulo 20, versículo 6, diz do Apocalipse, que diz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Resumindo, Jesus Cristo é criador e o consumador do mundo, e ao mesmo tempo o mantenedor do universo. Toda a criação ela se encontra desde a queda do pecado de Adão e Eva num processo inegável e constante de decadência e morte. Sem a intervenção de Jesus Cristo ocorreria uma desintegração total antes do tempo determinado para a restauração de todas as coisas, antes do milênio, estou falando. Tudo que existe no mundo, neste mundo,
A vida de cada pessoa, a minha vida, a sua vida, das nossas famílias, dos seus amigos, parentes, seus vizinhos, as nações, os planetas, os oceanos, as constelações de estrelas e os corpos celestes são mantidas em andamento no percurso da história mundial por intermédio do poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus e também o meu Senhor. Segundo, Deus controla os fatos. Romanos 4,17 nós lemos, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando os fatos em nossas vidas são ruins e parecem não ter soluções, entramos em desespero. Passamos a andar ansiosos, perdemos o sono de noite, ou começamos a comer sem parar, ou perdemos o apetite. Ficamos sem paz de espíritos, desassossegados, muitos cometem suicídio. 2 Reis 4:17 nós vemos que uma das viúvas dos profetas e discípulos do profeta profeta Eliseu, 2 Reis 4:17, então essa viúva de um discípulo do profeta Eliseu chegou até ele com um sério problema. O marido havia morrido e deixado uma grande dívida para a esposa. O credor veio e ia levar os 2 filhos dela como escravos para quitar a dívida. Ela disse a Eliseu que não tinha nada em sua casa, a não ser uma botija de azeite. Eliseu ordenou àquela viúva que emprestasse vasilhas das vizinhanças, que não fossem poucas. Exagera. Que entrasse em casa, fechasse a porta e enchesse a vasilha com azeite. Assim ela fez, até que não tendo mais nenhuma vasilha, o azeite parou de multiplicar-se. E a Bíblia diz o resultado desse fato. 2 Reis 4:7 nós vemos assim, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nesses tempos, o azeite era extremamente caro, e por isso a viúva pôde vender e pagar as suas dívidas. Deus controla os fatos. Essa mulher creu e obedeceu. É a ordem geral. Quem crer e for batizado, crê e obedece. Você ainda está vivo e veio ouvir essa mensagem. Tem que crer na pregação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amanhã será um outro dia. Deus te dá a chance hoje de se arrepender dos seus pecados, nascer de novo, que é nascer de Deus, e obedecer a sua palavra. Que coisa maravilhosa, é uma oportunidade que Deus dá para você, dá a todos. O fato é que você hoje foi escolhido para receber esta mensagem da palavra de Deus. O que você vai fazer com ela? Deus controla cada fato da sua vida. Qual será o próximo passo? Qual é a resposta sua para Deus? Terceiro ponto, Deus controla a história. Deus está no controle de cada pequeno detalhe da sua vida. Você só precisa confiar em Deus. No ano 59 depois de Cristo, no nosso tempo agora, o apóstolo Paulo havia escapado com vida de um naufrágio e entrou na ilha de Malta, ilha do Mediterrâneo, que fica a 100 quilômetros ao sul da Cilícia e 290 quilômetros ao nordeste de Cirene, no norte da África. Paulo foi pegar um dos gravetos para fazer uma fogueira e uma víbora o picou, grudando em sua mão. Os bárbaros imediatamente julgaram que ele era um assassino, pois escapa do naufrágio e logo uma víbora o apanha, e que era castigo da deusa Justiça, segundo esposa do deus grego Zeus. Está lá em Atos 28, 3, 6. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. A palavra víbora traduz a palavra ekdna, que é o nome hoje de um animal. Víbora, áspide, serpente venenosa, uma cobra venenosa, uma cobra cuja picada leva à morte, é o significado. Os bárbaros, os gregos e os egípcios chamavam assim todos os povos que não falavam as suas línguas. Nada escapa do controle de Deus. Deus está no controle de tudo o que acontece no mundo. Deus está no controle da história das nações. Deus está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida. Tudo que acontece no Brasil, está acontecendo. Tudo isso que vocês estão vendo aí, se é o danado, Deus está no controle. O que está acontecendo na sua família. Os judeus e os pagãos afirmavam que se alguém merecesse morrer, seria mordido por uma cobra.
Eles olharam atentamente para ver Paulo inchar e morrer repentinamente por causa do veneno da víbora, que fora introduzido em sua corrente sanguínea. Há uma queda de pressão arterial e da frequência cardíaca. Bolhas ocorrem no local da picada. A necrose é geralmente superficial e limitada aos músculos próximos da picada, mas pode ser severa em casos extremos. Vômito e inchaço facial ocorre em aproximadamente 1/3 dos casos. Nada aconteceu com Paulo. E logo mudaram de ideia, porque o Deus que controla a história de cada pessoa. Um exemplo nós temos a fé do missionário inglês George Miller. George Miller, que nasceu em 1805, morreu em 1896, com 91 anos de idade, foi por 60 anos diretor de um orfanato na cidade inglesa de Bristol. Ele tinha a convicção de que não deveria sair pedindo dinheiro às pessoas, mas diretamente a Deus. O resultado, nunca lhe faltaram os recursos financeiros para sustentar os 10.000 órfãos que por ali passaram ao longo dos 60 anos na direção de Miller. Ele nunca precisou se preocupar nem se desesperar. E ainda nos deixou a lição num trocadilho. O início da ansiedade é o fim da fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. No exemplo 2, na Coreia do Sul, quando os cristãos começaram a orar, para fazê-los parar de orar, é preciso tocar um sino bem alto. Caso contrário, nossos irmãos sul-coreanos oram sem cessar. A Coreia do Sul, além do progresso que teve após as orações, se tornou o segundo país que mais envia missionários ao mundo, superando o Brasil e atrás apenas dos Estados Unidos. Deus conhece a vida melhor do que nós. Se Deus está permitindo que você sofra pancadas sobre pancadas, está passando por uma fase difícil, Ele está preparando para você algo muito melhor. E também treinando você para a luta. Deus sabe que o diabo não terá misericórdia de você. Funciona mais ou menos assim. Deus dá certas coisas para você aprender. E tem certas coisas que Deus só vai dar para você depois que você aprender. Quarto, Deus controla a natureza. Nós lemos em Mateus 8, 24 e 27, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque Deus controla a natureza. Não é São Pedro quem controla as chuvas, mas é o Senhor Jesus Cristo. O pecado e a maldade do coração do homem destroem o planeta a cada dia, mas quem controla a natureza ainda é o Senhor Jesus Cristo. Quinto, Deus controla o tempo. Em Gênesis 21, 1:3 nós lemos: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Sara queria ser mãe desesperadamente. Sara era uma mulher estéril, não podia ter filhos, não havia tratamento de reprodução humana naquele tempo. E para piorar sua situação, Sara, entre 45 e 50 anos, chegou à menopausa. E Sara viu seu sonho frustrado. O seu tempo de realizar seu sonho havia acabado. Não dava mais tempo. Que nada. Sara vai aprender que Deus controla o tempo. Para Deus não há passado, nem presente, nem futuro. Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas. Quando tinha 75 anos de idade, Sara recebe juntamente com Abraão, seu marido, a promessa de Deus de que seria mãe. E ela riu, deu gargalhadas escondidas na sua tenda. Quando completou 90 anos de idade, nem a engenharia genética poderia explicar isso. 15 anos depois, Deus restaura o útero de Sara, seu ciclo menstrual volta a funcionar. Ela fica grávida e dá à luz seu único filho, Isaque. Itzak. Ele ri, justamente um trocadilho, porque ela riu. Talvez, pelas suas contas, o tempo para a solução dos seus problemas já passou. Você precisava para ontem, ou para anteontem. Você precisa aprender esse fundamento importante, é que Deus controla também o tempo. Por isso que em Lucas 1,37, nós lemos assim: porque para Deus nada é impossível. Então Ele controla tudo. Para Deus não tem tempo ruim nem tempo perdido. O relógio que conta é o de Deus, então Deus não está atrasado. As pessoas dizem: a última palavra vem de Deus. Na verdade, o certo é a palavra que conta é a de Deus. E nós vamos então para falar aqui
sexta parte, que nos interessa aqui nesse momento. Deus controla as nossas vidas. O apóstolo Tiago Maior foi assassinado por Herodes. Em Atos 12, 1, 2, nós lemos assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. O apóstolo Pedro foi preservado pelo Senhor. Atos 12, 5, pouquinho à frente, ele diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí Deus então liberta Pedro. Versículo 11, lemos: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Por que o Senhor livrou a Pedro, mas deixou Tiago ser assassinado? A resposta está em Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim, e mato, e faço viver, e eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus controla as nossas vidas. Quem vai viver, quem vai morrer. Deus está no controle de tudo. Se você crer nesse fundamento, então viverá pela fé. E não sofrerá mais com ansiedade, depressão, amargura e angústia. O justo viverá pela fé. Então é importante você crer nisso. Entenda isso desde já e com certeza a sua vida será renovada. É muito importante que você compreenda isto. Que Deus controla todas as coisas. Deus está no controle. Como costumam dizer nas redes sociais, Deus no controle. Ele está no controle, ele controla a sua vida. E quero aproveitar também para desejar às mamães um feliz Dia das Mães, que Deus esteja abençoando as suas vidas, que Deus ricamente esteja deixando a sua graça sobre vocês. Obrigado aquelas mamães maravilhosas, mamães que cuidaram dos seus filhos, que estão cuidando, mães que sofrem com os filhos, filhos nas drogas. Que Deus esteja honrando a sua fé, libertando teu filho, filha que está no hospital, na UTI, está desenganado pelo médico. Você que está desesperada, mãe com seu filho que tem doença, não tem dinheiro para comprar remédio, ele precisa de um tratamento muito caro, não tem recursos. Que Deus esteja entrando com providência. Todas as mamães do mundo, todas as queridas mamães, as mamães pretas, as brancas, as amarelas, as vermelhas, as mamães mestiças, as índias, as mulatas, caboclas, todas as mamães, as asiáticas, não escapa nenhuma, todas elas recebam as bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus ricamente esteja nas suas vidas, dando força a vocês, com aquelas que estão sofrendo com marido violento, marido que bebe, marido desempregado. Que Deus esteja, as viúvas, que Deus esteja abençoando as suas vidas. E você, meu filho, minha filha, dê um abraço na sua mãe, você que ainda tem mãe viva, abraço, um beijo com consideração para com sua mãe, ok? Deus esteja abençoando vocês, Deus esteja ricamente, mamães, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal, nos ajude, acione o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe, muito obrigado, e você que está compartilhando a palavra, que Deus esteja recompensando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém.